Bem-vinda ao canal que vai ajudar você a se tornar uma mãe protagonista do processo de alfabetização do seu filho. Eu sou Janaína Santoro, pedagoga, e vou te ajudar a alcançar o sucesso. Para o nosso bate-papo de hoje, eu convidei a Giovana e ela vai conversar comigo sobre a importância da contação de histórias para as crianças que estão em processo de alfabetização. Olá, Giovana, tudo bem? Oi, tudo bem, tudo Muito certo. bom falar com você. Também estou muito feliz. Giovana é minha amiga de infância, infância de verdade, desde os 6 anos de idade, então, assim, construímos nossas histórias juntas. E a Isso. Giovana é contadora de histórias e eu convidei ela para falar sobre o seguinte: Giovana, qual a importância da contação de histórias para as crianças que estão em processo de alfabetização? Janaína, eu vou começar contando um pouquinho sobre a minha história, porque, assim, contador de histórias, as pessoas, você fez faculdade para É. isso? Porque de onde você... A minha relação sempre foi com a comunicação. Então, a minha base de formação, de faculdade, tudo é ligado à comunicação social. Então, a literatura infantil e a relação com a contação de histórias veio um pouquinho depois, quando eu me interessei muito, meus projetos eram muito voltados para as crianças, dentro da comunicação, conversava bastante com a educação, tanto que a minha pós depois foi em mídia e educação, que juntou uma área com a outra. Então, eram temas que me agradavam muito, que eu acreditava mais do que tudo. Então, a minha relação com a literatura infantil começou com um trabalho voluntário de contar histórias dentro de hospitais. Então, a partir dali, fui fazendo alguns cursos mais técnicos de, de literatura e também de contação de histórias, que tinha muito a ver com a minha área da comunicação. Uhum. Então, a gente, eu conto histórias até para bebês, né? Todo mundo que conhece um pouquinho do meu trabalho sabe que eu trabalho com a contação de histórias para bebês. Foi um grande momento da minha vida em que eu tive que eu acreditava muito nos bebês, eu via que não havia esse incentivo dessa relação com os bebês, da comunicação direta e afetiva com o bebê, mais do que a contação de história. Então, eu conto história desde pequenininhos até adultos e idosos. Nessa criança, para a criança que está em fase de alfabetização, o que eu vejo é que as pessoas ligam esse tema da contação de histórias muito ao processo em si, né, duro da alfabetização, que precisa aprender a ler, que precisa gostar de ler, que precisa ter o hábito da leitura. Isso a gente não força, isso a gente constrói. Exatamente. Então, a gente precisa que a criança tenha relação primeiro com o livro, né? Esse livro tem que ser para ela, primeiro, um objeto muito interessante. A gente fala que os bebês precisam brincar com o livro, para depois, então, aprender a manusear o livro. Eles aprendem, né? A folhear também é um aprendizado, folhear um livro. Claro. Então, tem criança que pisa no livro, pega no livro. Então, a gente aconselha, primeiro, a gente tem que dar aqueles livros que resistem ao tempo, porque eles precisam ser brinquedos, né? Ou aqueles que podem ir no banho, ou aqueles que são mais durinhos, cartonados, que não tem ponta que vai machucar o olho. Então, a gente vai construindo uma relação com o objeto livro, para quando eles chegarem nesse momento da alfabetização, eles terem prazer de estar com esse objeto, primeiro de tudo. Depois, a relação com a história. A relação com a história precisa ser uma relação de emoção. Tem que ter uma memória afetiva ali. Não dá para de uma hora para outra a gente começar a ler uma história para a criança. Primeiro que a leitura é algo muito individual. A contação de história é algo do coletivo. Então, quando a gente conta uma história, a gente está partilhando nossos sentimentos. Então, na Sim. hora que eu vou contar para você uma história, seja ela qual for. Janaína, hoje de manhã eu tive que entrar no metrô, o metrô estava super lotado, de repente entrou uma moça com uma mochila muito grande, ficou todo mundo apertado no cantinho, aí o moço olhou para ela e falou, bota essa mochila no chão. Eu estou te contando uma história, eu não estou lendo para você, então eu estou partilhando com você a sensação que eu tive quando isso tudo aconteceu de manhã no metrô. Então eu preciso partilhar com você esse sentimento, trocar o olhar com você. Eu não precisei imitar a mulher, nem precisei imitar o homem, mas eu te dei a sugestão de que Sim. entrou uma mulher, de que É. tinha um homem falando. Então, a contação de história traz isso tudo. Se você pega um livro e começa a ler para uma criança de uma hora para outra, a leitura você está com você mesmo, né? O livro, Uhum. quando você conta a história, é diferente.
Então, antes da gente começar a ler para uma criança algo maior, uma narrativa maior, mais completa, com mais personagens, com começo, meio e fim muito elaborado, a gente precisa começar a contar a história para essa criança, para que ela também tenha relação. Além de ter relação com o objeto livro, ela tem uma relação com a história emotiva, de sensações. Então, a gente vai contar para ela pequenas histórias. Sabe? Quando eu viajo com meu filho pequeno, que não tem uma televisão, uma coisa na hora de dormir, para dar aquele aconchego, ele sempre pede, conta uma história, eu tenho que inventar. Aí um Exatamente. dia ele falou assim, conta uma história. Já tinha 2 pessoas dormindo no mesmo quarto, a gente estava viajando, uma confusão. E aí ele falou assim, conta uma história engraçada. Eu falei, meu Deus, e agora? Aí comecei a inventar uma história, não sei o que, do palhaço que tinha... Da minha cabeça, ele gargalhava. E eu fiquei com medo de acordar as pessoas no quarto, assim, Era para relaxar. fora da minha cabeça. Mas a gente já tem essa relação com essa Exato. história. Então, ele não está preocupado, né, se é uma coisa real, se o que vai acontecer logo depois. É uma relação. Eu estava ali com ele em relação. Então, a história precisa ser, antes de tudo isso, essa troca de sentimentos. Para quando a gente chegar numa história mais elaborada, num livro que tenha esse atrativo para a criança poder chegar nele, para poder ler, tem que ser legal, tem que ser divertido, tem que entender que dentro daquele livro, dentro daquele objeto, tem uma coisa muito legal ali esperando Muito por bom, ela. né? Então, a gente tem que construir isso para ela, fazer com que ela entenda, porque depois os livros maiores, mais grossos, não vão assustar. Porque ela sabe, nossa, ali pode ter uma coisa bem legal. Né? Porque quando eu conto a coisa legal que eu já conheci, que tem aí dentro do livro. Então, o livro precisa ganhar emoção. Então, só a leitura por si só não vai trazer isso, que é algo mais individual. Então, você tem que trazer a história para dentro de você, para depois você contar com emoção. Então, é muito importante também que na hora que você pegue um livro, na hora de pegar um livro para contar para uma criança, é bom que você conheça aquela história. Porque a história respira, né? A história é viva. Então, a história tem pausas importantes. A história tem momentos importantes, às vezes de mistério, às vezes de surpresa. Então, a história precisa viver, precisa estar viva. Para que ela esteja viva, você tem que conhecer para contar para a criança. Porque às vezes você pega assim, né? Muito mecânica, Olha, né? Ação. e aí a criança, a gente fala muito que a história escolhe o contador de história. Não é o contador de história que escolhe a história, porque a história tem que te bater em algum lugar É. de emoção para que você. Nossa, que história legal para contar. E aí que você conta. Às vezes não daria emoção para a pessoa, mas tem que te dar emoção. Tem uma vez que eu trabalhava para um grupo de contadores de histórias, que eu acho o máximo, eles chamam os tapetes contadores de histórias. Eu trabalhava para eles, a gente trabalhava junto numa exposição, eles sempre faziam exposição, esse ano está virtual a exposição deles. E aí, era na Caixa Econômica Federal, a gente ocupava umas salas boas ali da Caixa Econômica, e aí a gente arrumava aquelas salas para exposição e tal. E eu passava durante o dia ali, cuidando dos objetos, para receber as escolas que vinham também, no meio da semana, em horários marcados. Quando não tinha criança nenhuma, eu sentava lá para ler os livros que eles deixavam lá junto com a exposição, e tinha muitos livros da Marina Colaçante que eu gosto muito. E aí teve um ano, todo ano a gente fazia aquele mesmo estilo, né? A exposição tinha a mesma cara, mudava algumas coisas e tal, mas aqueles livros estavam sempre ali. Aí eu peguei um livro dela, da Marina Colaçante, e que é uma autora nossa, brasileira, viva, valorizar, linda, né? Nossa, muito querida. E ela tem uns contos maravilhosos, ótimos. Eu li um conto e falei, nossa, mas que história linda, meu Deus, que história linda. E li de novo o conto, era um conto tranquilo de ler. E eu falei, nossa, me tocou tanto aquela história. Eu falei, gente, eu preciso contar para alguém. Aí eu olhei na galeria, não tinha ninguém na galeria, tinha uma secretária sentada. Eu falei, eu posso te contar uma história? Ela, pode. Eu contei a história para ela, eu estava tão feliz com aquela história, tinha me tocado. Então... Aí ela, nossa, não é lindo e tal. Pronto, enfim, voltei lá para onde eu estava. No ano seguinte, a gente arrumou a exposição toda de novo. Aí eu vi o livro da Marina Colaçante e falei, aquele livro que eu adoro, dos contos, não sei o quê. Aquele conto do ano passado que me tocou tanto ano passado. Peraí, deixa eu ler. Aí li, eu falei, gente, eu acho que não é isso não. Aí li de novo, falei, a história já não falava para mim tanto quanto falava um ano anterior. Olha só que engraçado. Eu fiquei em dúvida se era aquele conto. Eu falei, gente, não é? O negócio me tocou tanto. Eu não senti nada, né? Então é isso. A história, para sair da gente com emoção, tem que entrar também com emoção, tem que nos tocar em algum ponto. Então, nem sempre todas as histórias que você vai pegar para contar para a criança vai fazer isso. Precisa também, para você, ser uma história legal. Precisa ser uma história divertida ou emocionante, o que for, mas tem que te tocar de algum jeito para sair bem,
feliz de você para chegar na criança. Para Então a gente chegar, né? constrói. É. Eu acho que são esses dois pontos que eu acho importante falar para você, Janaína. Essa relação que a gente constrói com o objeto livro e a relação que a gente constrói com a história, sem se preocupar em tirar questões pedagógicas desse Exato. momento. É. Não é? Eu acho que as questões pedagógicas vêm Elas depois vêm com muita exatamente. naturalidade. Exato. Então, eu lembro que uma vez eu tinha uma vizinha, isso já tem muitos anos, já tem uns 10 anos. Eu tinha uma vizinha que ela uma vez me ligou, muito angustiada, me chamou para na casa dela para conversar, porque ela queria muito que o menino fizesse uma. Naquela época tinha aquelas provas, aqueles vestibulinhos para passar para aquelas escolas mais badaladas, né? E aí o menino tinha que fazer a tal da prova e ela estava muito preocupada, porque o menino não queria escutar a história e tinha que escutar a história. E aí eu descobri, ela falou que ela começava a contar a história, ele já chorava, ele já não queria ouvir, e não sei o quê. E aí eu descobri que esse menino fazia aula particular com uma professora do bairro, que era muito famosa, que quem passasse por a professora passava então pela prova, né? Então o menino fazia, isso ele devia ter uns 5 anos, ele fazia aula particular com essa professora. E saiu da aula particular, a professora chamou a mãe dele e falou assim, olha esse desenho aqui. A mãe dele falou, o que você está vendo aqui? Eu tô vendo uma arara, não sei, um pássaro, uma floresta, está chovendo, não sei o que. Pois é, na história, não estava chovendo nada. Não estava chovendo na história que eu contei para ele. Mas na história dele estava chovendo. Na floresta dele, na hora que ele imaginou a floresta dele, estava chovendo. Então, assim, é tirar uma coisa. Então, começam a endurecer demais a questão da relação com a história. A criança não quer ouvir história, porque depois daquela história ele vai ser avaliado. Exatamente. Então, teve uma vez que aí ele falou assim, aí ela me contou também que ela falou assim, Giovana, eu sinto para ele, quero contar de uma forma leve. Falou, era uma vez um macaquinho, ele falou assim, eu não sei desenhar macaco, eu não sei desenhar macaco. Ele não queria escutar a história do macaco que não sabia desenhar macaco. Ele já sabia que seria cobrado dele um registro uma avaliação, mas né? um registro da forma como as pessoas queriam que existisse, né? Exatamente. Então, é endurecer demais nessa relação com a história. Não, a história é da ordem do abstrato, do fantástico, porque o que é contrário do que as pessoas pensam é muito importante para a criança. Abstrair é lá que a criança vai criar, que a criança vai refletir, que a criança vai experimentar. É naquele mundo irreal que ela vai inventar, que ela vai fazer isso tudo para depois, quando ela chegar no mundo real, ela ter todas as possibilidades, porque ela teve, né? Ela conhecer as experimentou de alguma hipóteses. forma. Claro. Porque ela teve um lugar onde ela pôde fazer isso. Porque aqui no mundo real ela vai ser cobrada, ela vai ser orientada, ela vai ser analisada, ela vai ser... E assim, a gente pode, durante uma contação de histórias, trabalhar várias habilidades que são importantes para o processo de alfabetização. A atenção, a concentração, as rimas, né, as aliterações. Então, tudo isso não precisa agora. Agora pega e circule a palavra que rima. Não precisa disso, né? Assim, nossa, leão, leão. Leão tem também mão rima com leão. Então, você vai conversando, você vai brincando, você vai até trabalhando alguns conceitos, né, conteúdos importantes, mas sem aquela cobrança rígida em cima daquilo, né? Você vai ter que reproduzir a imagem, desenho a história que você acabou de ler. Pô, desenhou diferente. Por quê? Porque ele viu diferente, ele entendeu diferente. O momento dele era diferente. Exatamente. Então, sempre quando acaba uma contação de histórias, eu costumo conversar sobre o tema. Né? Não assim, o que você achou? E você? Qual a sua opinião? Não é isso não. Não foi isso que eu falei. Não, mas assim, gente, que atitude. Você achou a atitude legal? E aí já tem o senso crítico, o que não foi legal, o que foi legal. Mas isso não bate papo, né? Descontraído sobre aquela história. Que personagem? Qual personagem vocês acham que poderia aparecer nessa história? E aí, né? Qual personagem vocês acham que poderia ter um final diferente? Será que tem? Vocês gostaram desse final? Então, assim, envolvê-los nesse momento, né? Porque tudo muito mecânico causa o quê? Acabou a história, ok, já posso fazer o que eu queria? Ok, já li o livro. Ok? Já identifiquei as palavras, né? Então, não é isso. É muito além, é um universo de magia,
né? Onde a criança exatamente se coloca ali, ela se imagina ali. Quem nunca se imaginou uma princesa, um príncipe? Eu converso com a minha filha do meio, que ela adora poesia. Eu falava, gente, eu amava ler os livros que ninguém gostava de ler na escola, né? Mais velha. Senhora, Dom Casmurro. Porque ele falava, ela estava em frente à penteadeira, com seus cabelos longos. Eu ficava, nossa, já imaginava a penteadeira, os cabelos longos, ela escovando. Então eu gostava de entrar ali naquela história, né? Outros já gostam de um canal mais direto, né? Ler, já sabe, está ali tudo pronto. Eu já não, gostava de entrar no universo, me imaginava na penteadeira. Então é assim, a gente precisa entender os momentos, fazer parte deles. E acho importante, Giovana, também destacar a importância de pais, de família leitora, né? Famílias leitoras são importantes para que os filhos se tornem bons leitores, apreciadores do livro. Né, o que você falou, o livro de bebê é um livro indicado com sem borda, sem pontinha, arredondado, de fácil manuseio, e aí depois, para manusear um livro mais elaborado, precisa ter calma, cautela, como se faz essa leitura da esquerda para a direita, como se vira as folhas. Então, é um processo que vai sendo construído, mas a criança não vai de um dia para o outro, chegou no primeiro ano ou no início do processo, opa, tem que ler esse livro, 2 livros por dia, 1 livro por dia, sem que ela esteja nesse universo, né? É tudo muito novo para ela. Então, primeiro momento não gosto, eu não gosto de livro. E aí tem a fala da família, ela nunca gostou de ler, nunca. A gente sempre, sabe? Aí vocês leem muito. Não, assim, agora né, nem jornal mais tem. Nem jornal tem. Gibi é muito difícil, assim, não gosta. Então, gêneros textuais diferentes, né? A gente perdeu muito em relação a só o tecnológico. Então, é jornal digital, é noticiário, tudo digital. O jornal físico, né? A criança precisa ter contato com aquele jornal, precisa ter contato com o gibi, com o livro, com uma história diferente, com uma história em que ele escolha, como a história que você escolha, que perceba que está já, né? Já pode ser trabalhada com ele. Então, o importante sempre é participar, né, Giovana? Estar junto, Claro. né? Com certeza. E aí eu acho também, Janaína, que isso tudo gera um ambiente, né? A leitura, a contação de história também exige um ambiente acolhedor, confortável para que isso Sim. aconteça, porque aí duas coisas, você precisa confiar também que essa criança tem vários caminhos de aprendizagem. Né? A criança não aprende por um único caminho que você acha adulto que é o caminho que Você ela tem que... definiu, Você definiu. Não, a criança também tem muitos caminhos de aprendizagem. E fora isso, a história pode se desdobrar. Né? Você pode contar aquela história daquele jeito, mas depois, em outro momento, você pode desdobrar aquela história para um caminho mais concreto, que você deseja, que você tem uma intenção. Mas você vai desdobrar a história. Inventa uma atividade com aquela história, retoma aquela história, refaz, recria para você atingir uma intenção, atingir um objetivo que você quer com ela. Então, a gente chama de desdobrar a história, fazer qualquer outra atividade depois. Depois não tem nada a ver com aquela hora de contação de histórias, né? E qual a sugestão, assim, qual a dica que você dá para a mãe que acha que o filho não gosta de ler? Eu acho que então tem que pensar diferente, fazer um outro caminho. Né? Se ela acha que não está gostando de ler, como essa história, como esse livro está sendo oferecido para ele? Aí eu acho que é o primeiro ponto a se pensar. Não está dando certo esse tipo de oferta, não está encantando. Eu acho que a história precisa encantar primeiro, né? Então, como a gente faz para encantar essa criança? Uma vez a Maria Flor, a minha filha, estava fazendo uma aula de balé, um balé diferente, que ela fazia pequenininha, e aí eu descobri que o tema da apresentação do final do ano eram contos de fadas. Eu falei, que bacana. E o dela era Rapunzel, da turma dela era Rapunzel. Aí a professora dela descobriu que eu era contadora de histórias. Aí pediu para que eu contasse, então, na turminha dela, o conto da Rapunzel. E o conto da Rapunzel nunca foi uma história que tivesse me tocado. Eu nunca não tinha relação com a... Então, eu enrolei aquela professora, enrolei, até fazer com que a Rapunzel, eu li bastante, eu estudei, eu pensei, como é que eu vou trazer essa Rapunzel para dentro de mim?
para fazer sentido para mim, para sair com emoção para essas crianças. Então, eu coloquei uma música de Gonzaguinha, eu coloquei a música de Tom Jobim no final, inventei um jeito assim, a gente mantém a estrutura, claro, os personagens estão todos ali, mas uma coisa, como é um conto popular, né, a gente pode colocar algumas coisinhas nossas. Então, eu botei uma música, toquei um pandeiro, toquei um triângulo, e aí a gente pôde juntos trocar emoções sobre essa história. Então, eu fiz um caminho diferente. Eu sabia que se eu chegasse lá e contasse só a história, ou se eu chegasse lá e sentasse e lisse o livro para eles, não ia ser como eu desejava, né? Então, fazer um caminho diferente. Se acha que a criança, o filho não está não tá gostando, ele não está se interessando, vamos pensar um caminho diferente. Conversa com a professora, conversa com a escola, pensa junto um caminho diferente de como aquela história e como aquele livro vai chegar de forma prazerosa. A criança só aprende no prazer, né? Ela só aprende quando há amor, quando há afeto, troca de afeto. Precisa ser tudo muito afetuoso. Então, eu acho que tem que buscar esse caminho diferente. Se não consegue, procura ajuda da professora, procura ajuda da escola. É importante muito confiar na escola também nesse processo. Escolher uma história, uma escola que tenha a ver com o que você pensa, com a linha de conduta do jeito que você pensa, para você não ficar brigando, porque a escola tem que ser parceira nesse processo. Então, você tem que confiar, né? Confiar na escola e pedir ajuda para achar um outro caminho, então, para que a criança veja prazer nisso. Sim. Criar o hábito da leitura, você acha positivo? Eu acho que é construído. Eu acho que o hábito da leitura vem quando a gente faz todo esse processo que a gente está conversando, se ele vem sendo feito desde bebê, na relação com o livro e na relação com a história, o hábito de leitura vem como um hábito comum, qualquer, de prazer. Vamos escovar os dentes, né? Tipo, um hábito de prazer. ou uma relação de prazer, brincar, né? Faz. E é autônoma, uma relação autônoma, que a gente sabe que a criança vai procurar pelo livro, porque além de dar prazer, ela sabe que é bom, que faz bem, que é interessante, que é bacana. Então, a criança autônoma, que é mais do que independente, a autonomia tem a ver com a independência, mas não significa só a autonomia é você entender que aquilo ali é bacana para você, sem que alguém precise te forçar a fazer. Né? Que você faz com prazer aquilo que você tem capacidade de fazer. Então, fazer com prazer a leitura, porque você já é capaz, tem que ser de forma autônoma. Isso, porque assim, a relação que a criança cria com o livro e com a conquista de ler uma primeira palavra daquele livro, uma primeira frase, entendimento, o olhar, aquele sorrisão, e eu consegui, né? Eu entendi, eu compreendi. Nossa, para mim sempre foi incrível. Então, vê-los pegando. Ah, eu li. Olha aqui, eu li fada. E aí a busca vai acontecendo naturalmente. Porque se ela leu a fada, ela vai querer a fada, faz o quê, gente? O que ela está fazendo nessa página? Então, já não, para ela, já não basta mais olhar só a imagem da fada e fazer aquela leitura que ela faz, né, da imagem, porque ela já quer buscar o sentido real, o que aconteceu realmente com aquela fada, né? Então, é isso. Então, ele vai estabelecendo metas, né? A própria criança. Nossa, eu já li uma página, eu quero ler outra, eu quero ler a próxima página. Me ajuda. Muitas vezes eles pedem ajuda. Me ajuda aqui. Ajudo, claro. Então, assim, as mães precisam ser parceiras nesse momento, né? Sempre. Nesse momento da introdução ao mundo da leitura, da escrita, do valor que tem uma contação de histórias, naquele momento, né? Separa um momento, conte a história, viva essa história intensamente, conheça primeiro, né? Para depois vivê-la e passar essa experiência de sentimento, né? A criança precisa viver, a criança aprende pelos sentidos. Né, gente? Então, não tem como você ler um livro de uma forma mecânica ou exigir que ela leia livro se você não é uma leitora, se você não entra naquele universo. Você trata o livro como um objeto que é importante para a alfabetização e só, né? Então, quando ela entra, quando ela sente a história, uau, dá aquele medinho, né? Então, eu costumo fazer umas vozes até para fazer umas brincadeiras, peço para eles me ajudarem. Então, assim, aquele medinho, não, deu tudo certo. Ou, deu errado, porque... Então, eles têm esse sentimento. Meu filho tem 3 anos, é mais novo. Aí ele pega o papel, dobra e fala assim, que isso? É um livro.
É um livro? É. O que tá escrito aí? Mamãe, eu te amo. Aí eu, ai, que lindo! Nossa, o que tem mais nesse livro? Um presente. Eu falei, quem me deu esse presente? Ele, Papai Noel. Eu falei, mas o Papai Noel tá com uma voz estranha, esse Papai Noel. Ele, não, é porque ele não falou direito. O Papai Noel. Então ele já tem um entendimento, né? Que o Papai Noel é uma pessoa maior, grande, precisa de uma voz mais grossa. Então, olha só, né? Então são conquistas que vão aparecendo, né? E tão Uhum. importantes. Então, a melhor dica aqui nossa é mergulhe nesse universo da leitura. Né? Confie. Proporcione às crianças vários livros, vários gêneros, gibi, revista. Proporcionem a eles esse universo tão importante para o processo de alfabetização e para a vida deles. É isso aí. Né, Gia? Então, olha, Isso. hoje nós encerramos o bate-papo, mas eu já vou convidar a Giovana para falar sobre esse filho dela aqui, olha. O salto. Então, Giovana já está convidada para falar sobre seu filho. Hoje a gente Ótimo. encerra o bate-papo. Se você gostou do nosso bate-papo, da nossa conversa, deixe seu comentário aqui embaixo. Se você tem uma sugestão de um tema que gostaria de ouvir, deixe o comentário aqui também. Afinal, esse canal foi feito para você. Beijos, tchau, tchau!